Boa noite, mulheres lindas! Quantas estão felizes de estar aqui nessa noite? Hoje nós teremos mais um programa, quase improviso. E eu queria convidar os participantes dessa noite, um aplauso para eles. Hoje nós estaremos fazendo um jogo com eles, o jogo do troca. E o tema será cuidado ao falar. Como é que vai funcionar? Eles vão fazer uma cena, eu vou falar que cena eles irão fazer e eles vão conversar. Mas quando eles falarem alguma coisa que não deveriam ter falado, eu vou falar troca. E aí eles vão ter que reformular a frase. Todos entenderam? Então eu queria convidar os primeiros, serão a Cida e a Yara. Uma salva de palmas para elas. Pode ficar. A Cida e a Yara farão uma cena de conversa de amiga e o tema é cuidado ao falar. Isso, vai. Oi, amiga, tudo bem? Nossa, você tá diferente. Hoje eu acordei com a autoestima meio baixo. Eu falei, vou cortar meu cabelo para ver se dá uma melhorada. Você pagou por isso? Troca. Ficou bem exótico. Troca. Moderno. Ficou moderno, muito moderno. Você, onde você comprou essa blusa? Eu comprei ali na lojinha da esquina. Quanto você pagou nessa blusa? R$40. Um trapo desse? Troca. Uma malinha ruinzinha dessa? Troca. Mas espera aí. Se a gente dar uma olhadinha, colocar um cintinho aqui, ó, vai ficar bonitinho. Você acha? Acho que vai sim. Eu também acho. Vamos dar uma voltinha, ver se a gente acha esse cintinho. Eu comprei uma chapinha pra colocar. nova. Dá pra passar. A gente então tá bom. testa lá em Tá casa. joia. Salva de palmas para elas. Próximo participante será o Júnior e a Isabela. E eles vão fazer uma cena de primeiro encontro. Lembrando que o tema é cuidado ao falar. Oi, desculpa o atraso, tudo bom? Você não acredita, rapaz, eu ia esquecendo do encontro. Troca. Você acredita que eu estava passando para sair com meus amigos, eu vi você sozinha aqui, eu falei, meu Deus, não pode deixar você sozinho, esqueci. Troca. Ainda bem que deu tudo certo, rapaz. E como é que tá? Você tá lindo, assim, sua blusa tá linda, combinou com seus olhos, assim, você tá lindo, adorei sua blusa. Eu peguei escondido do meu irmão, tirei até do corpo dele, não deu nem para lavar. Troca. Eu peguei emprestado, mas não é nem original, não. Troca. São seus olhos. E você vai pedir o quê? De entrada? Então, para começar, eu quero costelinha de porco, arroz branco com bastante cebola, mandioca, um molho tártaro assim também com bastante cebola, porque cebola não pode faltar, e uma Coca-Cola de 2 litros, por acaso eu engasgue, né? E você, vai pedir o quê? Troca. Eu vou querer batata frita com queijo e bastante cebola. Tudo fica ótimo com cebola. Troca. Eu vou pedir só umas torradinhas com água com gás sem cebola. Ok. Olha, eu trouxe dinheiro para pagar metade da conta para te ajudar. Metade? Você tem que vir preparada, menina. Se eu não trago dinheiro, quem tinha que pagar era você. Troca. Então, eu trouxe dinheiro para ajudar você a pagar metade da conta. Glória a Deus. É de Deus, gente. Eu acho que você nasceu para mim, de verdade. Então, né? Troca. Eu trouxe dinheiro. Aí a gente divide a conta. Não, negativo. Você acha que eu vou deixar uma dama linda dessa botar a mão no bolso? Eu prefiro lavar as panelas. Palmas para eles. E por último, o Júnior e a Sabrina vão fazer uma cena de dia a dia do casal. Amor, coisa linda. Ó, é o seguinte, hoje o jantar é por minha conta, pode deixar comigo. Mas não vem com segundas intenções não, que eu tô com dor de cabeça. Troca. Mas se tu for fazer aquela negócio que tu faz lá, que nojeiro, não precisa fazer não. Troca. Amor, faz a comidinha que hoje eu tô tão cansada. É isso aí. Mas o cardápio eu já sei, né? Aquele miojinho. Troca. Vai fazer miojo? Troca. Amor, faz aquele miojinho com feijão que só você sabe fazer. Você acertou. Ó, mas é o seguinte, você vai lavar a louça, tá, sua preguiçosa?
Troca. Mas é o seguinte, você vai lavar, vai limpar e depois vai guardar e eu fico só ali ordenando, beleza? Sua preguiçosa. Troca. Mas é o seguinte, você vai lavar e eu vou estar lá contigo ajudando, porque aqui não tem nenhum preguiçoso. É isso aí. Linda. Aê, palmas para ele. A gente trouxe essa pequena peça para mostrar que quando nós temos o cuidado de falar, as coisas podem terminar diferentes. Dependendo do jeito que a gente fala, nós podemos contribuir ou destruir um relacionamento. Então, que o Senhor nos ajude a sermos mulheres sábias na hora de falar. Amém? Ô, gente, seria tão bom se a gente pudesse voltar atrás de tantas palavras que a gente solta por aí, não é verdade? Seria maravilhoso. Deixa eu pedir aqueles homens fortes. Cadê os homens fortes que estão nos auxiliando hoje? Gente, por favor, uma salva de palmas para esses homens fortes. Eles vão vir aqui ajudar a trazer o púlpito para frente, estão nos auxiliando, merecem a nossa valorização, em nome de Jesus. Né? Olha, pensa, importados do Rio, gente. Olha só, diretamente de Mesquita para Palmas, Tocantins, abençoando este lugar. Glória a Deus. Isso. Amém, amém. Oh, amém. Isso, obrigada. Tá bom, obrigada. Ai, ai. A gente fala sobre se relacionar e a gente sabe que é possível se relacionar sem palavras, concorda comigo? Mas normalmente você usa o quê? Normalmente você usa a palavra. Vocês estão tímidas, meninas? Dá uma olhada para quem está do lado, dá um sorriso para ela. Dá um sorriso, aquele sorriso lindo. Sorriso de mulher linda que você é. E fala, olha, Deus quer falar muito contigo nessa noite. Isso, olha fala para ela, gente. Fala aí para ela, Deus quer falar muito contigo nessa noite. Isso, olha, fala para quem está atrás de você, para quem está na frente. Deus quer falar muito contigo nessa noite. Prepara teu ouvido aí, fica atenta, ligadinha, que Deus tem muito para falar. Eu vinha orando ao Senhor, e o Senhor vinha me incomodando sobre a necessidade do cuidado que a gente precisa ter em falar. E aí você começa a estudar sobre pessoas, sobre relacionamento, e quando eu falo de relacionamento, é de forma geral, não é só para casais, não, relacionamento de forma geral. Hoje, o maior índice de relacionamentos que se acabaram, que foram destruídos, a culpa, por incrível que pareça, não é do dinheiro. A culpa, por incrível que pareça, não é do sexo. A culpa tem sido das palavras, da comunicação errada. Muito obrigada. Jéssica, valoriza, glória a Deus, aleluia. Então, a culpa tem sido da comunicação errada. E aí se você parar para perceber, não é só o casamento que tem sido destruído pela comunicação errada. Muitas amizades têm ido pelo ralo por causa da comunicação errada. Muitos empregos também têm ido pelo ralo por causa da comunicação errada. E a maneira que a gente mais usa para se comunicar é a fala. Então você vai abrir lá no livro, na carta de Colossenses, aos Colossenses. Ajuda a tua irmã, essa mulher linda que está aí do teu lado, a achar. Compartilha com ela a tua Bíblia, se ela tiver sem Bíblia. Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, versículo 6. Nós poderíamos usar muitos versículos hoje, mas vamos nos ater a esse. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Amém? Diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Leia comigo, de onde você está, vamos lá? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Então eu quero dizer para você que uma das maneiras, peraí, Jéssica,
que uma das maneiras que você tem para temperar o seu relacionamento é falando. Aí você vai olhar para a mulher que está do seu lado, você vai dizer assim: a sua língua vai temperar o seu relacionamento. Eu não ouvi não, gente. Deixa eu ouvir daqui. Fala aí. A sua língua. Eu não estou entendendo porque vocês estão rindo, gente. Não entendi que vocês estão rindo. Eu não entendi. Fala aí para outra aí do lado. Fala para outra que não ouviu você falar. A sua língua vai temperar o seu relacionamento. Gente, pedacinho de carne poderoso esse. Esse pedacinho de carne poderoso, se ele for bem usado, vai ser uma bênção, uma beleza. Mas se ele for mal usado, vai ser intragável, vai destruir tudo. Essa semana a gente estava lembrando na célula que quando eu cheguei aqui em Palmas, me falaram muito sobre o piqui. Que o piqui era isso, que o piqui era aquilo outro, que o piqui era maravilhoso, que o cheiro do piqui, que o sabor do piqui, que o piqui com carne, o piqui com arroz, o piqui. Eu falei, fiquei super animada para comer o tal do piqui. Só que a pessoa não fez para mim. Ela pegou um monte de piqui numa sacola e falou assim: olha, Gilce, toma aqui, leva para sua casa. E eu falei, mas como é que faz o piqui? É fácil, é só descascar e refogar. Mas com o que ele parece? Ele parece com um abacate. Entendeu? Ele parece com um abacate. É só chegar em casa, descasca o piqui, né? E refoga com o que você quiser, né? Você pode fazer com arroz. Aí eu pensei assim, vou fazer com a coisa mais prática, que é o arroz, né? Vou experimentar primeiro com arroz, vai que eu não gosto. E o que eu fiz? Cheguei em casa, me falaram que era igual ao abacate. Eu não sei vocês, mas lá no Rio a gente não come o caroço do abacate. Não é? Pois é, não é? Então eu abri o piqui, olhei para o caroço, e o que eu pensei? Descarto o caroço, né? E vou descascar o piqui cuidadosamente. Fui eu tirando a casca da carninha do piqui, né? Piquei, tudo bonitinho. Olha, gente, botei sal, botei cheiro verde, né? E coloquei lá no arroz. Quando o arroz nem estava pronto ainda, eu fui provar a aguinha. Eu amo aquela aguinha do arroz temperadinho com sal. Amo aquela aguinha, né? De provar. E aí eu fui provar. Gente, quando eu provei, eu falei assim, eu nem falei nada para o Cleiber, eu só falei assim, prova aqui. Vai que podia ser a minha boca. E ele provou. Meu Deus, esse negócio é assim mesmo. Gente, não teve jeito, a gente teve que jogar tudo fora. Não tinha como aproveitar nada. Jogamos a panela, ô Senhor, perdoa. Foi tudo pro lixo. Mas fiquei quieta na minha, né? Estou chegando, sou boba de ficar, né, me expondo. E aí, fui comer na casa de uma outra pessoa. Eu falei, gente, eles comem o caroço. Eles comem o caroço, meu pai. E quando eu provei, realmente, feito do jeito certo, gente, que maravilha, eu amo piqui. Se tem uma coisa que eu aprendi a gostar nesse Tocantins, foi o tal do piqui. Mas eu gostei de comer esse piqui porque foi feito da maneira correta. Porque da maneira errada estava intragável. Então, minha filha, se você já não gosta de piqui, você comer o piqui da maneira errada, é a mesma coisa que usar a sua língua da maneira errada. Pode dar indigestão, pode te levar até para o hospital. E o Senhor falou muito comigo nesse texto. Que o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, uma comida bem temperadinha, que delícia. Mas uma comida salgada tem como comer? Uma comida sem sal você come? Às vezes você até empurra para dentro, não é verdade? Mas não faz diferença nenhuma para você. Na verdade, você nem quer provar mais. E a gente vai percebendo que isso tem acontecido muito nos relacionamentos. Às vezes a palavra tem sido tão dura, tão ríspida, tão salgada, que você cospe, o que vai para a boca você cospe na hora. Ou então às vezes a palavra tem sido tão sem sal, tão insípida, que você nem quer comer mais. Você engoliu naquela hora ali, às vezes para não fazer feio,
mas você nem quer comer mais. E o Senhor ia falando no meu coração. E eu quero que você abra lá em Tiago 1,19. Tiago, depois de Hebreus, gente. Tiago 1, versículo 19. Amém? Amém? Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E Deus foi ministrando no meu coração que a boa comunicação, ela só acontece se você souber ouvir. Pergunta aí para a pessoa do lado. Você escuta bem? Você ouve bem? Você presta atenção? Você absorve o que estão falando com você? Porque a pior coisa que tem... Gente, eu uso muito. Eu acho uma ferramenta maravilhosa o tal do WhatsApp. Eu uso muito. Quem me conhece sabe disso. Mas quer ver uma coisa que irrita? É você estar conversando com a pessoa e ela está ali no WhatsApp o tempo todo. Você está conversando. Não é uma coisa que você está do lado, você está conversando. Você foi para almoçar com ela, ou você foi para lanchar com ela, ela está paco. É muito comum hoje você chegar numa praça de alimentação, a mesa está cheia de jovens, cheia de pessoas, cheia de mulheres, e a turma, nenhuma palavra entre eles, só ali. Ou seja, se escuta, mas não se ouve. Você escuta um barulho, alguém falando alguma coisa, mas não se presta atenção. Como é que você vai responder corretamente se você não ouviu corretamente? Se você não entendeu? Que criança aqui já brincou várias vezes de telefone sem fio? Todo mundo conhece a brincadeira? Não sei se aqui tem outro nome, mas é aquilo que você fala no ouvidinho, um vai passando para o outro, Eu não me lembro nunca de ter brincado que a palavra que foi falada lá no início da frase, no final da frase, tenha sido a mesma. Eu não me lembro. Se você se lembra, você é uma pessoa rara. Né? Se você participou de alguma dessas, você é uma pessoa rara. Você precisa ouvir direito para poder responder direito. E aí, a gente costuma reclamar muito dos homens isso. Ou sou só eu que reclamo? Que o homem às vezes não para escutar. Tem mais alguma mulher normal como eu, gente? Ah, ainda bem, estava me sentindo uma alienígena aqui. A gente reclama que o homem fala, às vezes você fica, amor, e o cara não responde, não escuta. Aí eu vou até citar uma situação que provavelmente você já escutou várias vezes em outros lugares. Mas se você não escutou, você vai me ouvir falar e eu vou detalhar uma situação para você. A gente reclama dos homens, muitas vezes, porque a gente não sabe como é que funciona a cabeça deles. E isso, gente, não serve só para marido, não. Isso serve para pai, isso serve para filho, isso serve para irmão, isso serve para patrão. E a gente aprendeu, e a ciência nos ensina que... Põe aí a imagem, Jéssica. Eu vou até perguntar, qual que você acha que é o cérebro da mulher e qual que é do homem? Da mulher é qual? O colorido? E o do homem é de lá. Aí você vai ver que o do homem... Vou até apagar a luz aqui para você ver melhor. Olha só. O do homem tem uns compartimentos. Vocês estão vendo? Tá vendo? Ó, separadinho lá. Dá para ver? Dá para ver daí? Separadinho lá, ó. Cada caixinha um espacinho. E da mulher essa coisa colorida. E como já foi ensinado pra gente... A mulher é como se ela fosse um monte de fios emaranhados que um fio conecta no outro. E isso não é só uma teoria de um homem, não. É cientificamente comprovado que a mulher, quando ela recebe uma informação, o processo da comunicação da cabeça dela trabalha dos dois lados do cérebro. O do homem só trabalha do lado esquerdo, gente. Tu está entendendo? A mulher, ela pensou numa coisa, ouviu alguma coisa, faz assim o negócio aqui dentro, ó.
Uma coisa liga na outra. A menina falou o nome, a outra pensou no vestido, que a outra pensou no cabelo, que a outra pensou no lugar onde ela trabalhava. Não é um negócio assim. O homem não. O homem falou o nome, ele vai pensar no nome primeiro. Ele pega, quando o pessoal usa a expressão de que o homem tem uma caixinha para cada coisa, ele só usa uma caixa por vez. Isso não é, às vezes o pessoal brinca dizendo que é farra com os homens, mas é verdade. Ele usa um assunto por vez. O homem normal, né, do jeitinho que Deus criou, ele foi preparado, ele foi formatado, ele foi criado dessa forma, para usar um assunto de cada vez. Você está entendendo? A gente não. Se você fala um assunto, a esposa, se falar filho, vai lembrar colégio, vai lembrar de compra, vai lembrar disso, vai lembrar de roupa, vai lembrar da comida que tem que fazer, não é verdade? O homem não. O homem vai lembrar de uma coisa de cada vez. E a gente, assim como a gente pensa, a gente quer que ele responda do jeito que a gente pensa. Amada, se você vai pedir um aumento para o seu patrão, seja específica numa área. Não dá muita informação para o homem, não, porque já é difícil de pedir uma coisa dessa. Então, ele tem que estar concentrado no que você está falando. Se você vai conversar um assunto com seu pai, meninas, foca no assunto. Se você trouxer um monte de informação, ele já não vai nem querer processar, porque é muita coisa ao mesmo tempo, ele já vai dizer um não. Ele não vai querer parar para processar, porque dá trabalho. Não é brincadeira, isso é científico. Não é brincadeira, não é farra de mulher. Ele vai usar um assunto por vez. Mas quando a gente pergunta uma coisa, a gente quer que ele responda do jeito que a gente pensa. Tudo junto. E a gente fica chateada, porque a gente não recebe a resposta que a gente queria. É mentira? Isso acontece com o patrão, isso acontece com o pai, isso acontece com o marido, isso acontece com o namorado. Você precisa entender que para ele responder você certo, ele precisa ouvir. Então, cara, não adianta você tentar perguntar alguma coisa para ele, você vai perguntar alguma coisa para o seu patrão na hora que ele está nervoso. Eu me lembro, com 14 anos, eu fui trabalhar numa corretora de imóveis, e o meu patrão, ele era um cara que tinha muitas empresas, muitos imóveis, ele quase não parava no escritório. Ele me tratava muito bem, mas ele quase não parava lá. E eu chegava para ele, separava todas as contas, né, dizia das coisas que precisava pagar, ele chegava e tal, saía. No dia seguinte ele estava brigando comigo, porque ele dizia que eu não tinha falado. E eu falei. Aí eu menina, né, boba, 14 anos, não tem noção de nada. Eu ficava incomodada, falei, gente, será que eu esqueci mesmo? Mas aí isso começou a acontecer, gente, várias vezes. Eu falei, eu vou começar a anotar o que esse cara, o que eu falo para ele. E eu comecei a anotar, mas não adiantava. Até o dia que ele arranjou um sócio, e esse sócio ficava no escritório, e esse sócio me ouvia, parava para me ouvir. Então, não basta apenas você ouvir, você tem que se esforçar para dar atenção, para ouvir. Deu para entender? Isso acontece. A gente quer que o cara escute a gente, mas muitas vezes a gente também faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente não está interessado, às vezes, no assunto que ele trouxe para a gente. Ele trouxe um assunto só, gente. Porque ele usa um de cada vez. Ele trouxe um assunto, mas às vezes naquela hora você não está interessado naquele assunto. E você não dá a devida importância. E aí, depois o bicho pega. Você não parou para ouvir. Quer ver uma coisa? Além de você parar para ouvir, às vezes, você precisa ouvir o que a pessoa não está dizendo. Como assim, Gilson? Eu conheço o caso de casais que o casal tinha um amigo, estavam sempre muito juntos, sempre muito próximos, sempre saíam juntos, viajavam juntos, aquela coisa toda, e o marido virou para a esposa e falou assim, amor, vamos dar um tempo de ficar saindo o tempo todo com esse casal? Aí ela falou, mas por quê? Não, amor, é porque eu acho melhor a gente dar um tempo, não ficar direto, todo lugar que a gente vai, a gente ficar saindo com eles, não.
Vamos dar um tempo. E ela falou assim, besteira sua. Ele falou assim, olha, porque eu não me sinto muito à vontade. Eu falei, não, besteira sua, isso é coisa da sua cabeça. Você pode imaginar no que aconteceu com esse relacionamento? Aquele marido traiu a esposa com a mulher daquele casal. Porque a esposa não parou para observar que tinha alguma coisa naquilo que ele não estava dizendo, mas que ela deveria ouvir. Às vezes isso acontece também com mães e filhos. Às vezes tem filhos que não querem mais ir para casa daquele tio que desde criança conheceu, desde criança ia para a casa dele, de repente aquele tio não quer mais ir lá. Ele não quer mais ir lá para a casa daquele tio. E não é aquela coisa assim, mãe, não estou afim de ir, não. É aquela, mãe, não quero ir. Mãe, não quero. Mãe, por favor, mãe, não deixa eu ir. Amado, ela está querendo dizer alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que a gente tem que parar para prestar atenção. Mas a gente pensa assim, é tio. É tio. Quantas histórias nós temos escutado na televisão afora, em conhecidos nossos, e infelizmente alguns casos até de parentes, de tios molestando sobrinhas, ou até sobrinhos. Mas a gente acha que na nossa família não acontece. Aí a gente tem um péssimo hábito, porque a gente liga todos os fiozinhos, de formar um conceito antes de parar para ouvir. A gente automaticamente tem uma tendência a fazer um conceito a respeito do outro. A gente junta a postura dele com a roupa que ela estava usando, com o momento que ele entrou, com a hora que ele chegou, e a gente faz ali um perfil, faz um resumo da situação e acha que o que absorveu é a resposta certa. Você sabe com o que está lidando. Uma vez eu estava na loja... Deixa eu pedir um menino bonito desse. Vem cá, um rapaz lindo desse. Vem cá, um menino lindo desse. Por favor, me abençoa com esse ventilador levantado aqui. A pessoa está derretendo, gente. A pessoa está derretendo mesmo. Né? A cozinha é de chocolate, mas o produto não é não. E o trem está pegando. Aí eu não sei você, mas eu mesmo sem dinheiro, eu gosto de entrar em loja. Se eu tiver no meu dia de folga... Eu gosto de entrar, mesmo sem ter um tostão, eu gosto de ver roupa, eu mexo. Eu não fico dando trabalho para funcionária, mas que eu mexo, que eu gosto de ver roupa, eu gosto. E aí um dia desse, eu e Cleibra, a gente entrou numa loja e tinha uma moça que ficou me olhando. Ela estava lá longe, ela ficou me olhando. E aí... né? Se você foi criada numa família como eu, que observa de tudo, que tem um comentário a respeito de todas as coisas, e já é criado dessa forma, né? Você vai na raiz do que vão falando, eu já de longe falei, tem alguma coisa errada com aquela moça. Está me olhando. A velha Jucimara ficou falando assim, hein? Toma cuidado com ela. Ela foi se aproximando da outra gôndola. E eu dando a volta na gôndola. E ela me acompanhando com o olho. E eu falei com o Cleibra assim, Cleibra, aquela moça ali está me olhando. Eu acho que para ele, acho que nem percebeu qual era a moça. E ela se aproximou. Se aproximou e me deu aquela vontade assim, pergunta para ela o que foi. Né? A tupetuda, a Jucimara do passado, falou, pergunta para ela, o que foi que está me olhando? Viu o passarinho verde? Aí o Espírito Santo falou assim, dá um oi para ela. Eu ensaiei o sorriso, falei, oi. Ela falou assim, você é irmã do Gil? Eu falei, meu Deus do céu. Você pensa mil uma coisas nessa hora. Por que ela está perguntando se eu sou irmã do Gil? Eu nunca vi essa criatura. Já tentei na minha cabeça, rapidamente, com os meus fiozinhos aqui, ligar tudo para formar um conceito a respeito da pessoa. Eu falei assim, só por quê? Né? A gente já dá uma esticada, só por quê? Ela falou, não, porque eu estava te olhando de longe. Eu falei, gente, ela é parecida demais com o Gil. Deve ser irmã dele. Eu trabalhava com o Gil, fala que foi fulana e tal, que você encontrou. Eu falei, gente, é uma coisa tão simples. E a gente automaticamente peca. Porque a gente cria rapidamente, com os nossos fiozinhos interligados, um pensamento a respeito. E se que nem os meninos apresentaram aqui, se eu chego para ela e falo assim, o que foi? Estou te incomodando? Eu fui assim, gente. Era uma pessoa intragável.
Até meu irmão costuma dizer que eu era aquela pessoa que falava o que ninguém tinha coragem de falar, mas é porque eu me orgulhava de ser sincera, porque eu sou muito franca. E eu arrebentava com as pessoas. Eu não me importava, eu não pensava que aquilo poderia magoar a outra. Eu gosto muito de assistir aqueles programas de mulher grávida, sabe? Aí tem um programa que se fala um bebê por minuto. Aí tem a mulherada que diz que não quer receber anestesia na hora do parto, aquela coisa toda. Aí fala pro marido assim, olha, por favor, se eu na hora, a dor for muito forte, eu te pedir para me dar anestesia, você não deixa. E aí quando chega na hora, gente, essa mulher enlouquece, o marido fala, não, meu amor, você vai, eu não vou conseguir, por favor, me dá anestesia. E chora e berra, e eu sou fã disso, adoro assistir esses programas. Mas eu nunca assisti um de parto cesárea. Quem já fez cesárea aqui? Então, eu tive o prazer de assistir o de Lidiane. Nem o marido dela não assistiu ainda. E aí, quando eu fui assistir, meu estômago, minha mente é terrível para esse negócio de sangue, de abre. Mas a pessoa estava tão feliz em mostrar o parto do filho. E a gente fala, vamos assistir então, né? Então vamos assistir. E aí, gente, eles deram anestesia nela, a bichinha ficou deitadinha lá, tranquila, aí você vê a criatura metendo bisturi. E aquela bichinha magrinha daquele jeito, assim, saiu uma grossura assim de gordura, que eu fiquei imaginando essa criatura aqui. A bichinha só tinha mesmo a barriga do neném, e apareceu uma camada grossa de gordura, e abriu. Aí na hora que abriu, a doutora com a enfermeira, uma puxou de um lado, a outra puxou do outro. Gente, escancararam. Uma puxou de um lado, a outra puxou do outro. A doutora meteu o braço e foi soltando. É a placenta, gente? É a placenta, né? Foi soltando. Ia fazendo limpeza. Gente, a metade do braço entrou na barriga da menina. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho pavor de cirurgia, essas coisas todas. Eu fiquei imaginando, meu Deus, que coisa terrível. Ele já não sentiu nada, não sente nada, não. A gente não sente nada, não. Anestesia, a mulher está sorrindo lá do outro lado e os caras estão metendo a faca, enfiando o braço lá para soltar e ela não está sentindo nada. Mas quando a gente usa de franqueza, a gente mete a faca nos outros sem anestesia. A gente rasga a pessoa de cima e embaixo e dói, gente. Eu fico me perguntando, quantas aqui já foram rasgadas por uma palavra de alguém que doeu? E o Senhor foi me ensinando que você não pode deixar de ser sincera. Mas para você ser sincera, você precisa anestesiar a outra pessoa. E eu fiquei perguntando para Deus, né, quando Deus me trazia esses exemplos, eu fiquei, Deus, como é que anestesia uma pessoa para falar certas coisas? Porque tem coisa que você não pode deixar de falar. Você precisa falar mesmo. Mas você precisa anestesiar a outra. Quer ver uma coisa? Às vezes você vai lidar com alguém, a pessoa vem te contar uma situação séria, de que ela brigou com a outra, e eu dei na cara dela. Eu estava nervosa, minha velha mulher apareceu e eu dei na cara dela, eu bati muito mesmo. O que você fala na hora? A nossa tendência é dizer, minha filha, você fez errado, está errado isso, de cara. Entendeu? Mas ela está querendo expressar o porquê que ela fez, porque ela foi agredida, porque a outra rasgou ela de cima e embaixo. A nossa tendência é de cara já falar assim, tá errado, não é desse jeito, e a gente até endurece a voz. A gente gosta, porque é um absurdo, dá na cara da outra, que negócio é esse? Mas cara, toda mulher, quando ela vem te trazer uma situação, a primeira coisa que ela quer é que você escute. A segunda coisa que ela quer é que você entenda. Você está entendendo o que eu estou falando? Você já passou por alguma situação que você vai contar alguma coisa para alguém, a pessoa já corta você falando, já vem com todas as explicações para você, e você não pode nem explicar por que você fez aquilo? Quando você leva um assunto para alguém, isso acontece com a amiga, cara. Isso acontece com a sua amiga, isso acontece com a sua filha, isso acontece com a sua mãe. Quando ela traz um assunto para você, primeiro escuta o que ela tem a dizer. Deixa ela falar, se descabelar, que a mulher nervosa é um negócio sinistro, gente. Mulher nervosa, mulher de TPM nervosa é um negócio
de filme de terror. Deixa ela falar. Depois, procura entender o que está acontecendo. Aí, então, você vai apoiá-la. E você vai dizer, eu entendo você. Eu entendo que você ficou chateada. Deve ter sido muito difícil para você mesmo, né, Cida? Quando Cida falou que ia dar uns tapas em Jéssica, eu falei, eu entendo você. Deve ter sido muito difícil para você mesmo, né, Cida? Ela, Jesus, foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Aí você fala assim, Cida, você não vai ganhar nada com isso, filha. Você vai aumentar o seu problema. Você, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus tem usado, não é verdade? Quando você começa a falar das qualidades que a outra pessoa tem, isso serve para homem e para mulher, você está fortalecendo ela. Ela começa a pensar, é verdade. Como é que eu, uma mulher de Deus, fiz uma besteira dessa? Você entendeu que você falou o que ela precisava ouvir, mas você preparou a pessoa para receber aquilo que você precisava ouvir? Gente, isso é para tudo na vida. Tudo bem que você acha que é errado, e tem coisa que você tem que falar mesmo, mas prepara o caminho da criatura. Porque se você for chegar falando desse jeito, você vai rasgar ela de cima e embaixo e vai doer. E tem palavras que estragam tudo. Tem palavras que você poderia ganhar aquela pessoa para Jesus, você poderia restaurar uma situação de família dentro de casa, mas porque você não parou para ouvir, não parou para entender e não parou para apoiar, você estragou tudo. Não é para você ser falsa, não é para você fingir uma situação, é para você saber falar. Fala para sua amiga aí, você precisa saber falar. E você precisa saber como falar. Mas fala com autoridade daí, porque ela não está levando muita fé no que você está falando, não. Fala aí para ela, você precisa saber falar. E você precisa saber como falar. Aí agora, eu vou te dar uma dica de como se faz com o homem, gente. O homem, quando ele te traz um assunto, viu, Jéssica? Vai aprendendo, filha. Rafa que está chegando aí, né? Tem pouco tempo que está no time das casadas. As meninas que estão, por isso que eu falei que as mais novas deveriam vir, que quanto mais nova você aprende, menos tempo você leva errando. Quando o cara traz um assunto para você, primeiro, não interrompa o cara. Deixa ele falar. Vamos supor que o meu marido chegue para mim e fale assim, Gilce, nós vamos comprar uma Hilux. Porque Hilux, porque é isso, porque eu vim em tal lugar, porque o preço é tanto e tal. A pessoa conhece a situação financeira dela. Conhece a situação financeira do casal. Automaticamente, minha primeira atitude seria falar assim, tá maluco, criatura? Vai pagar com o quê? Vai tirar dinheiro da onde? Automaticamente, a nossa tendência é cortar de cara. Se você corta o cara de cara, ele vai ter uma tendência e uma forte possibilidade de, numa próxima situação, que ele tiver uma ideia brilhante, fazer sem consultar você. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão se alguém já passou por uma situação que o marido fez alguma coisa sem te consultar antes. Não levanta não, que é para não escandalizar, irmã. Mas vocês se entregaram agora. Com um sorriso, vocês já se entregaram. O cara, ele não vai falar, não vou falar para ela, tudo que eu falo para ela já vem me cortando. Gente, olha, meu marido está lá fora, então eu vou falar baixinho, ele não vai saber disso. Gente, homem é menino, gente. Homem é menino. Homem, tu não pode chegar batendo. Tem que deixar o cara falar. Deixa o cara falar. Se tu chega batendo, ele fica de birra. Tu chega confrontando ele de cara, ele fica chateado. Agora que eu vou fazer. É agora que eu vou fazer. Eu tive sobrinhos pequenos na vida lá fora. E você que teve filhos, você sabe que criança, menino, criança, brinca com as coisinhas que ele tem. Não é verdade? Desde criança, ele tem um encantamento para aquilo que Deus deu para ele, que ele fica brincando. Gente, depois que cresce, continua do mesmo jeito, gente. Depois que cresce, ele continua brincando com o que Deus deu. Né? Escreve o nome lá, né? Fazendo xixi e tal, entendeu? Compra carrinho de controle remoto para os filhos, quem fica brincando é ele, né? Dá o videogame lá para o filho, mas quem fica brincando é ele junto. Homem é menino, e é menino com 40, 50
anos. Menino, se tu corta na hora, ele faz birra. Faz ou não faz birra? Sapateia, acha ruim e faz bico. E fala também, não quero mais conversar, não quero mais falar. Gente, isso acontece. Eu estou aprendendo, gente. Estou professora nessa área, não. Mas diante de tantos acontecimentos, o Senhor vai dando, né? Vai trabalhando isso na gente. Senhor, como lidar com uma situação dessa? Deixa o cara falar. Deixa o cara ficar animado. Deixa ele contar. Depois que ele falar, você aos poucos, naquele momento suave que ele está, né? Tão tranquilo, satisfeito, você começa a ir soltando para ele, né? Então, filho, sabe aquela viagem que a gente queria fazer? Ah, é aquela viagem. Pois é, se a gente comprar esse carro, a gente não vai conseguir pagar essa prestação. Ou então, aquela viagem já era. Lembra do aniversário? O casamento da filha, né? Se tu comprar isso agora, a gente não vai conseguir, né? Fazer o casamento da filha. Mas não bate de frente com o homem, não, gente. Não bate de frente, não. Gente, um dos maiores problemas que a gente escuta todo o tempo dentro de casa, com a família no casamento, é que a mulher, não só a mulher, os dois querem impor, né, a sua vontade. Querem se fazer, como é que se fala? Ser a última palavra. Querem se fazer como os senhores da verdade, os dois. Mas aí, você que é uma mulher sábia, que está aprendendo, que Deus fez aquele homem com uma caixinha, um compartimento de cada vez para poder falar, você vai usando dessas coisas para poder alcançar o coração dele e a paz reinar dentro de casa. Aí você fala, isso acontece com o filho também. Né? O filho chega com uma ideia absurda. Você não precisa nem pensar duas vezes para ter completa convicção de que aquilo não faz sentido nenhum. Ou que agora não tem como de jeito nenhum. Deixa ele falar. Vai ficar todo bobo, vai ficar feliz. Né? Você vai falar disso, tu vai deixar ele criar esperança? Deixa, gente. Deixa o bichinho sonhar. Depois que ele sonhou, aí você vai puxando ele, né? Falando, ô filho, isso aqui tu precisa fazer primeiro. Tem mais isso aqui também. Lembra daquilo outro que tu queria? Se tu fizer isso agora, não vai dar. Mas eu só vou saber falar se eu souber ouvir. Eu só vou saber falar se eu souber ouvir com atenção. E existe um momento de calar. Melhor do que saber falar é saber a hora de calar. A Bíblia diz, sejam tardios para falar. Em outras palavras, ela está dizendo ali, escuta mais e fala menos. Fala aí para tua irmã, escuta mais e fala menos. Isso, lembra isso para ela, escuta mais e fala menos. Quando nós escutamos menos, nós pecamos mais. Quando nós escutamos menos, nós pecamos mais. Você precisa parar para entender o que está acontecendo, prestar atenção naquilo. Essa semana aconteceu uma coisa, que eu estava com meus hormônios alterados, né? Tudo estava meio bagunçado. Os fios estavam tudo desconectado. E eu estava mal. Me sentindo incapaz de um monte de coisa. Aí cheguei para o meu marido para conversar, né, para colocar uma situação para ele. E eu já aprendi que marido você não chama para conversar na hora que ele está assistindo o jogo, na hora que ele está vendo alguma coisa interessante, na hora que ele está agitado para fazer alguma coisa. Você chama aquele momento calmo, tranquilo dele, está tranquilo, nada rolando, né? Até a caixinha do nada está de lado, aí a sua deixa. E aí eu fui abrir meu coração para o meu marido. Por que isso? Por que aquilo outro e tal? E tal, a culpa é minha. A culpa é minha. E eu falei, não, por que isso? Quanto mais eu tentava explicar, eu comecei a perceber que eu estava piorando a situação. Eu cheguei a dizer para ele, rapaz, eu estou falando uma coisa, tu está entendendo outra, não é possível. Será que eu estou falando errado? Aí terminou aquela situação, ele saiu do quarto. E como eu disse, quando o cara é confrontado, né, fica meio birrento. E um silêncio na casa. E nisso que eu estou no quarto, Deus está falando assim comigo. Filha, ele não entendeu direito. Seja clara com ele.
Use bem as palavras. Eu falei, Senhor, mais claro do que eu estou sendo. Eu não sei nem mais como... Diga para ele que você está falando de você, que não tem nada a ver com ele, que o problema é contigo. Diga para ele que a situação, o que está doendo em você, não é ele está entendendo que foi ele que causou isso. E aí, eu já falei isso para vocês, que pedir desculpa para mim é fácil para pedir para qualquer pessoa. Mas eu estou sendo sincera, para pedir para o marido é uma luta, porque é aquela pessoa que te conhece dentro de casa, e eu estou sendo sincera para vocês, às vezes fica na cabeça assim, aí da próxima vez ele vai me jogar isso na cara. Na minha cabeça, olha os fiozinhos trabalhando. Ele vai me jogar isso na cara. E aí quando ele entrou no quarto, né, daquele jeito de menino borrado, eu falei assim, amor, senta aqui. Aí você muda o tom de voz. Você deixa o clima mais suave, porque a palavra diz que a resposta branda desvia a raiva, desvia o furor. Aí você muda o tom de voz. Aí você vira para ele, eu virei para ele e falei, amor, eu acho que eu fiz você entender, olha como é que a gente muda a situação. Eu acho que eu fiz você entender, não é que ele tinha entendido, eu fiz ele entender que eu estava te acusando. Eu não estava te acusando, amor, eu estou falando de mim. Eu sou incapaz. E eu falando, gente, na mesma hora, gente, coisa linda. Ô, meu amor, eu te amo. Mudou na mesma hora, a cara muda. Não é exagero. Você vai dizer assim, é porque era o pastor. Gente, pastor é homem. Pastor, como eu costumo dizer para os irmãos, o pastor faz cocô, faz xixi. O pastor foi feito o mesmo material. Meu marido foi feito o mesmo material que do teu marido. Ah, mas Deus trabalha, mas Deus também usa a gente para trabalhar, porque a Bíblia diz que nós somos chamadas para sermos auxiliadoras. Deus não nos chamou para tomar a frente. Está ouvindo, mulher? Deus não nos chamou para tomar a frente da nossa casa. Esse papel é do seu marido. Você está ali para ajudar e fala assim, olha, esse caminho aqui é mais colorido. Olha esse caminho aqui, a gente vai chegar melhor. A nossa função é essa. Quantos casos você escuta de mulheres que tomam a frente dentro da sua casa, depois ficam reclamando porque os maridos não estão fazendo nada? Porque você fica esperando uma atitude do seu marido. Tu deixou o negócio descambar, não, eu pego, então eu pego e faço. A gente é metida demais, gente. A gente é metida demais. Ah, não vai fazer não, vou mostrar para ele que eu sei fazer. Eu vou mostrar para ele que eu posso. Ele está achando que eu não posso? Ele está achando que eu não consigo? Eu consigo. E a gente faz mesmo. Se a gente quiser, a gente faz. Mas o que adianta? Você faz tudo e a infelicidade continua dentro de casa. Você faz tudo e vocês continuam de cara feia um para o outro. Você faz tudo, mas continua causando problema. Você faz tudo, mas abre o teu marido, o teu filho, o teu namorado, o teu patrão, rasga de cima e embaixo sem anestesia. O que adianta? Causa uma dor terrível dentro da sua casa, dentro da sua igreja, causa uma dor terrível. Amada, aprenda a observar um produto que você está lidando. Esses dias, eu estava na casa da irmã, a irmã comprou uma garrafa nova. E a irmã foi botar água quente, né, dentro da garrafa, porque a gente sabe que sustenta mais tempo quente o café. Mas quando a gente compra a garrafa, normalmente, hoje em dia nem vem mais em caixa, né? Algumas nem vem em caixa. Você pega, compra, você tira o trem e você acha que é só botar água dentro. Mas tem um manual de instrução dentro da garrafa. E vira e mexe, a gente molha mesmo o manual de instrução, porque a gente não parou para olhar dentro antes de botar água. Os homens não vieram com esse manual escrito claramente. Mas se você parar para ler a Bíblia, você vai perceber que Deus vai dando esses caminhos de como você lidar com Ele. A mulher que é tão parecida com você em muitas coisas, você precisa também parar para observar. Por exemplo, tem irmãs que eu lido, mulheres que eu lido todo dia, né? Eu lido mais com as irmãs, que eu sei que, dependendo do que ela chegou falando, eu sei que naquele dia ela não está bem, gente. Naquele dia eu sei que eu nem vou confrontá-la em nada. Eu vou deixar a criatura falar. No momento propício eu vou lá, dou uma cutucada nela. Ô, amada, lembra o que você falou? Desse jeito funciona não. Porque se você parar para observar como o outro está se sentindo,
Você vai ferir menos. Você vai temperar mais. Porque você vai no momento certo para abençoar a vida dela. Toda vez que ela tiver com um problema, ela vai querer procurar quem para conversar? Você. Porque você faz enxergar ela numa situação sem cortá-la de cima e embaixo, sem anestesia. Ela, não, fulana sabe falar. Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo isso também. E tem levado muita lapada para aprender isso, porque eu achava que era só chegar e falar, não, Juliana, tá errado. Aquele jeito que tu falou, não é aquele jeito, não, cara. Tu viu do jeito que tu falou com aquela menina? Mas aí se você fala, não, Juliana, lembra daquela menina? Aquela menina, olha, a família dela passou por isso, passou por aquilo outro. Você começa a fazer o outro entender. Amado, não tem jeito. Não tem como você viver nesse mundo sozinha. Você precisa se relacionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa se relacionar. Você precisa saber como falar. Você precisa saber a hora de calar. Para poder temperar o seu relacionamento. Para poder ter um bom relacionamento com a sua filha. Eu amo a minha mãe, gente. Desde que eu sou... Eu ia falar pequenininha, né? Horrível. Desde que eu era criança, minha casa vivia cheia de adolescentes, de jovens, porque todo mundo queria contar as coisas para minha mãe, né? E eu lembro que chegava uma turma, uma roda enorme daquela, para contar as coisas para ela, e ela parava, aquela coisa, e todo mundo ligava lá para casa, aquela coisa e tal. Mas quando eu ia fazer alguma coisa, ela tinha uma tendência a falar, não pode, não dá, não sei o quê. Eu falei, não vou falar nada para ela, não. Porque eu já sabia que ela ia responder. E eu criei um péssimo... Amo a minha mãe não tinha essa orientação que ela tem hoje. Minha mãe é hoje uma outra pessoa, um outro tipo de cristã. Glória a Deus, aleluia. Ela não tinha essa orientação que ela tem hoje. Mas eu não contava nada para ela. E você sabe o que eu fazia? Fazia escondido. Você está entendendo como é que às vezes você precisa parar para prestar atenção na tua filha, no teu filho? Você está entendendo que chegar confrontando, interrompendo, não vai te levar a lugar nenhum? Diz para tua irmã aí, você precisa temperar seus relacionamentos. Tempera com sal. Use a sua língua do jeito certo, da forma certa. Isso é para o seu casamento. Isso é para a irmã da sua célula, para o irmão da sua célula. Às vezes, com uma brincadeira, gente, uma brincadeira, a gente estraga o outro irmão. Aqui na igreja a gente é muito brincalhão, graças a Deus. Eu gosto de rir, eu sou a primeira a gostar de rir. Mas tem gente chegando que não conhece a gente. Tem gente que não conhece a gente. Quer ver uma coisa? Quando a gente estava lá no salão ainda, lá em casa a gente foi criado na farra. Eu, meu irmão, minha mãe já criado na farra. E o meu irmão sempre teve a mania de me pegar no colo onde me via, me levantava no colo, beijava no meu cangote, coisa de irmão, mordia minha orelha. E deu um estalo dentro de mim assim, meu filho, nós estamos na porta da igreja, o pessoal só está vendo que a mulher do pastor está sendo levantada por um homem, sendo beijada no cangote, sendo mordida na orelha. Você pensa a cabeça de quem está vendo a cena. Mas na cabeça de quem está passando, você fala assim, é meu irmão. Nem todo mundo tem a obrigação de adivinhar que o cara é seu irmão. Nem todo mundo tem a obrigação de adivinhar a vida da outra pessoa. Então, se eu não sei pelo que a pessoa passou, eu tenho que pensar para falar. Eu tenho que pensar para falar. Porque senão eu posso rasgar uma pessoa de cima e embaixo sem anestesia. E muito mais do que magoar, eu posso levá-la para o inferno. Porque ela pode achar assim, eu vou participar daquela igreja que as pessoas nem conhecem, já vai falando o que pensa, o que acha de si próprio, não me conhece, não sabe nada a meu respeito. Às vezes foi uma brincadeira. Mas você leva a pessoa para o inferno. Então diga para sua irmã, preste atenção no que você fala. O que o Senhor quer trazer para nós nessa noite aqui, é que assim como você quer ser ouvida, assim como você quer ser entendida, assim como você quer ser apoiada, assim você precisa fazer também. Deu para entender? Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos estar colocando ao Senhor
essas coisas que têm nos causado dor. E eu quero que você pense naquelas palavras que um dia te machucaram. Porque é para você lembrar de nunca mais usar com ninguém. Eu quero que você pense, feche os seus olhos aí, não deixa nada tirar a tua atenção nesse momento. Eu quero que você pense em situações que você tem vivido, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua célula, na sua igreja, que doeu, que te fez chorar, que te causou dor. E você fala: Senhor, eu preciso mudar o meu jeito de me relacionar com as pessoas. Eu preciso temperar o meu relacionamento. Eu preciso mudar o meu jeito de falar. Eu preciso dar sabor às minhas palavras. Lembra aí, se é um filho, se é um marido, se é um patrão, se é um colega de trabalho, se é um namorado. Às vezes as pessoas falam assim: eu não sei porque meus relacionamentos não dão certo. Talvez seja o seu jeito de falar. Talvez seja porque ao invés de salgar, a gente está salgando demais. Está ficando intragável, está virando salmoura. Talvez seja porque eu não tenho parado para ouvir meu marido como ele merece ser ouvido, como ele precisa ser ouvido. Talvez eu não tenha conseguido ajudar a minha irmã, a minha filha ou meu filho, porque eu automaticamente faço um conceito sobre todas as coisas, antes de parar para entender o que está acontecendo. E enquanto o louvor vai estar ministrando, eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Pensa nas pessoas com quem você tem lidado. Para pensar nas coisas que você tem falado com ela. Pensa aí. Pensa o que você tem dito para ela. Pensa no tipo de relacionamento que você tem tido com ela. Pensa naquela situação chata que ficou. Aquela pessoa que você sequer tem conversado. Porque até para pedir perdão, amado, para pedir perdão é preciso parar, ouvir, entender. E lembrar que eu, muitas vezes, deixei que aquela situação chegasse àquele ponto, porque eu não soube falar. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que tudo aquilo que a gente faz para os outros, nós precisamos fazer como que para o Senhor. Então a nossa palavra, ela precisa ser agradável. Nosso relacionamento precisa ser temperado. Precisa fazer a diferença. Cada passo, cada decisão tomada sua, precisa trazer restauração, seja com quem for. Seja com quem for que você esteja lidando. Seja com o vizinho, aquela pessoa às vezes chata, que coloca o som na maior altura, que muitas vezes tira a tua paz. O que você tem feito para temperar esse relacionamento? Coloca diante do Senhor. Não deixe esse tempo, esse momento passar sem colocar tudo diante dele. Porque quando nós confessamos, a restauração, a quebrantamento. Que eu dou em cada frase que eu falar, em cada música cantada. Diga pro Senhor: quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. A passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música, Senhor.
amado, a mensagem dessa noite, se você entendeu, se você parou para ouvir e entendeu, compreendeu que você precisa mudar o seu jeito de falar, que o seu comportamento não está ajudando em nada no seu temperamento, não está conseguindo temperar os seus relacionamentos, eu quero convidar você a vir aqui na frente e nós vamos estar orando para que o Senhor derrame sobre nós uma unção que faça diferença nos nossos relacionamentos. Se você entendeu que é preciso, que alguma coisa no seu jeito de falar, no seu jeito de compartilhar precisa mudar, no seu jeito de ser mãe, no seu jeito de ser esposa, no seu jeito de ser filha, de ser irmã, de ser namorada, no seu jeito de ser serva, coloca diante do Senhor. Não faça isso só porque alguém fez, não. Coloca isso diante do Senhor. Coloca na presença do Senhor. Peço, Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em mim de forma diferente. Trabalhe em mim de forma especial. Talvez você seja casada pela segunda vez e na primeira não tem como consertar, não, amado. Mas aonde você está agora tem como fazer diferença. Talvez os seus filhos já estejam até casados. Ainda há tempo para deixar esse relacionamento temperado. Talvez o seu relacionamento com a sogra não seja nada bom. Ainda é tempo de mudar a situação. Ainda é tempo de temperar o seu relacionamento com ela. Talvez você sequer tenha namorado. Você está aprendendo hoje o jeito certo de ouvir e de servir. Coloca na presença do Senhor. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vai entregando para Ele aí, amado. Se comprometa com o Senhor de se permitir chegar em casa e, se possível, ainda essa noite, voltar atrás, pedir perdão, pedir desculpa e fazer diferente. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Cristo, nós pedimos, Senhor, sobre cada coração aqui, em nome de Jesus. Senhor, há um anseio na nossa alma, no nosso coração, de ser uma bênção, para o nosso lar, os maridos, filhos, aonde quer, Senhor, cada passo com uma canção, cada passo em cada lugar em que estivermos e por onde passarmos, Senhor, nós precisamos, nós entendemos e precisamos ser uma bênção. E como foi ministrado, Senhor, pelo falar, Senhor, o nosso falar tem o poder de construir e também de destruir coisas. Pela palavra, Senhor, o Senhor construiu o universo. Mas muita gente, Senhor, tem destruído o seu mundo pelo falar. Suas famílias, casamentos, relacionamentos. E nós te pedimos, Senhor, que pela vida dos irmãos, por nossas vidas, que nós nos incluímos também nessa oração. O clamar ao Senhor e pedir o Teu Espírito Santo, Senhor, que venha sobre nós e nos toque nessa noite, em nome de Jesus, de uma forma muito especial, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, o quanto somos responsáveis, o privilégio que há em nós, Senhor, de sermos uma bênção, de construir, de abençoar, como foi falado nessa noite, de temperar, de mudar, Senhor. Muitos lares, ó Pai, sem tempero, muitos lares sem alegria, sem vida, mas nessa noite o Senhor trouxe uma palavra de despertamento, de bênção, Senhor. E eu te peço sobre a vida de cada uma dessas irmãs, cada um dos irmãos, que haja uma disposição no coração, como temos aprendido aqui, Senhor, que muda a nossa vida não é só o que sabemos, mas o que decidimos fazer com aquilo que sabemos. Eu te peço, Senhor, sobre o coração de cada um dos irmãos, que aquilo que foi ministrado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, debaixo de muita oração, Senhor, debaixo de muito jejum que foi realizado, para que essa palavra pudesse ser semeada e que desse frutos. Nós queremos abençoar Teu coração, a Tua casa,
e naquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração, que nós precisamos, que você precisa fazer, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, de forma poderosa, lhe encoraje, lhe ajude, e cale toda a boca maligna, que está falando ao seu ouvido, que não é para fazer, que você não tem que se dobrar, que você não tem que pedir desculpa, que você não tem que reconciliar. Em nome de Jesus, seja quebrado toda flecha maligna, em nome de Jesus. Eu te abençoo, para que o teu lar, para que o teu casamento seja bem temperado, para que os teus relacionamentos sejam bem temperados, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu coração, a tua alma, o teu falar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tu és a minha canção. Diga pro Senhor. Só tu és, Senhor.